Então, pessoal, meu nome é Miguel, canal Atualidades Exatas. Resolver mais uma questão aqui, questão Mackenzie, que envolve muitos conceitos aqui, questão de determinante, matriz, né? Claro, porque vai envolver determinante, trigonometria, tá? E também conceitos de potenciação, radiciação, tá? Então, fala o seguinte, ó, se θ é igual a π sobre 8 radianos e A, que é a matriz A, é cosseno ao quadrado de θ, 1, seno ao quadrado de θ, 1, então o determinante de A nona é igual a, aí tem as alternativas aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Lembrando aí que a página tem um Pix, atualidadesexatas@gmail.com. Se você puder contribuir, ajuda bastante. Você que acompanha o canal, tem várias playlists aí, OBMEP, Mackenzie, questões Sesgran Rio, Sebrasp, para você que vai tentar concurso. Enfim, muitas questões aí. Pode maratonar que eu acredito que você vai gostar, tá? Se você quiser, tira um print aqui da questão. Eu vou reduzir o enunciado, colocar aqui no canto, tá? Que aí eu vou resolver na lousa aqui. Lembrando aí, se inscreva no canal, deixe seu like, muito importante, também tem um clube de membros, R$ 2,99, bem baratinho aí, só dá uma olhadinha que tem na legenda escrito e também tem os produtos da Hotmart, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, resolver essa questão, ó. Vou mostrar aqui, ó, o teorema de Binet, tá? Teorema de Binet é importante você saber, ó. Teorema de Binet. Aí, o que é o teorema de Binet? Quando você tem aqui o determinante, ó, e aí você faz determinante de A vezes B é igual ao quê? Determinante de A vezes o determinante de B. Mas por que eu tenho que saber isso, Miguel? Ó, aqui, então você tem, ó, você vai querer saber, né, o determinante de A nona, tá? Então, o que você tem? Então, vamos colocar aqui, ó, derivando então desse teorema de Binet, pensa o seguinte, ó, você vai ter determinante de 1A elevado a K aqui. Então aqui, ó, isso é a mesma coisa que o quê? Fazer o quê? Determinante de A vezes o determinante de A vezes o determinante de A, K vezes, tá? Então eu posso dizer então que o determinante de A vai ser aqui, ó, elevado a K, beleza? Ok, então aqui nesse caso, quando eu tenho determinante de A nona, eu tenho que o determinante de A elevado a 9 é a mesma coisa. Então, eu posso fazer isso aqui, ok? Beleza, com isso aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer, então, agora, ó, aqui o determinante de A, Então, aqui eu tenho, ó, cosseno ao quadrado de θ, aqui 1, e aqui seno ao quadrado de θ, e aqui 1. Beleza, agora como é que eu calculo o determinante de uma matriz? Eu calculo diagonal principal menos diagonal secundária. Então, eu faço isso aqui, ó, cosseno ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado vezes 1. Então, eu vou ter o seguinte, ó, determinante de A é igual a quê? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Aí que vai ter o pulo do gato da questão, ó. Você tem aqui cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Aqui eu poderia pegar e resolver, colocar aqui, ó, cosseno de π sobre 8 ao quadrado e seno ao quadrado de π, de π sobre 8. E aí eu ir resolvendo aqui, beleza. Só que eu tenho uma maneira de enxergar isso aqui, ó, porque o cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que o que, ó. Aqui, então, eu trago umas relações trigonométricas interessantes aqui, ó, que aqui, ó, você pode conseguir enxergar, ó. Então, aqui quando você tem isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, ó, você vai ter o quê? O cosseno de 2A. Então, nesse caso, é a mesma coisa que o quê? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é igual ao quê? Cosseno de 2θ. Beleza? Então, eu posso voltar aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu sei que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é o quê? Cosseno de 2θ. Eu sei isso aqui. Beleza? Então, sabendo isso, agora eu substituo aqui, ó, o θ por π sobre 8, que o θ é igual a π sobre 8 radianos. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, isso aqui é igual a cosseno de 2 vezes aí, π sobre 8. Então, eu cancelo, ó, corto 2 com 8, ó, que aqui, ó, 4 e aqui fica 1. Então, eu tenho que é cosseno de π sobre 4. Então, cosseno de π sobre 4. Você tem aí, determinante de A é cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4, ó, vou colocar mais uma página aqui, ó. Então, aqui, ó, você vai ter
o ciclo trigonométrico e aí eu vou mostrar para vocês o cosseno de π sobre 4. Então vai ficar melhor quando você consegue enxergar o ciclo trigonométrico. Você tem aqui, então eu tenho o cosseno, que aí o cosseno de 0 é igual a 1, aqui 0 e aqui menos 1 e 0, que o cosseno fica aqui, ó, fica aqui, beleza? Então você tem isso aqui, o π sobre 4, ele é a mesma coisa que o quê? Π radiano é igual a 180 graus. Então, 180 dividido por 4 é igual a 45. Então, aqui, ó, eu tenho que π sobre 4, ele é o quê? Aqui, ó, o que foi ali, ó, π sobre 4, π sobre 4, eu tenho aqui o ângulo, então eu tenho que cosseno de π sobre 4, aqui, ó, cosseno de π sobre 4 é igual ao quê? A mesma coisa que o quê? Cosseno de 45 graus, beleza? Então, aqui eu tenho que o cosseno de 45 graus, ele é o quê? Aí, vamos fazer aquela tabelinha, lembrar aquela tabelinha, ó. Seno, cosseno, tangente. Aqui, ó, 30 graus, 45 graus e aqui 60 graus. Ó. Então, aqui eu tenho que, aqui, ó, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui é o inverso, ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, aqui meio. E aqui eu tenho raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, beleza? Então, cosseno de 45 graus, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Eu tenho isso. Beleza. Então, tendo isso aqui, ó, agora eu vou calcular o determinante que foi pedido na questão. Questão bem completa com vários assuntos aí para você revisar. Então, o determinante, ó, determinante de A nona é igual ao quê? Determinante de A elevado a nona. Então, aqui, ó, eu tenho determinante de A. Aqui, então, o que eu vou fazer? Vou calcular ali, ó, que eu sei que é raiz de 2 sobre 2, que aqui eu já calculei, né? Determinante de A, né? Então, é raiz de 2 sobre 2. Então, eu coloco aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 elevado a nona. Eu tenho isso aqui. Ok, agora o que eu aconselho aqui? Quando você chegou aqui, você pode fazer utilizando expoentes fracionários. Eu acredito que fica melhor, tá? Então, o raiz de 2 é a mesma coisa que o quê? Que 2 elevado a meio. E aqui sobre 2 elevado a nona. Então, eu tenho aqui que 2 elevado a 9 sobre 2, ó, porque eu levo... Aqui eu multiplico, né? Multiplico 2 aqui, o meio, desculpa, por 9. Multiplico o meio por 9. Então, fica 2 elevado a 9 sobre 2. E aqui, ó, 2 elevado a nona. Então, sobre 2 elevado a nona. Então, eu tenho que, ó, 2 elevado a 9 sobre 2 menos 9. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, então... eu tenho bases iguais, e então subtrai os expoentes, 9 sobre 2 menos 9. Então, aqui vai ficar, ó, 2, aí eu coloco tudo sobre 2 aqui, ó. Então, vai ficar 9 menos 18. Então, eu tenho que é 2, ó, 2 elevado a menos 9 sobre 2. Então, uma forma de enxergar isso aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que é 1 sobre 2 elevado a 9 sobre 2. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho isso aqui, 1, vou pegar aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 9 sobre 2. Aqui, então, ó, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 9 sobre 2. Então, é a mesma coisa que o quê? Ó, vou colocar aqui no canto. Então, aqui fica, ó, isso aqui é igual ao quê? Ó? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2 elevado a 9. E aqui, ó, vou ficar 1 sobre raiz quadrada de 2 elevado a 8 vezes 2, ó, porque aqui, ó, é 1. Então, 8 mais 1, 9. Ok? Beleza. 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 256. Ou eu posso entender o seguinte, ó, que aqui seria a mesma coisa que 1 sobre raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Vezes 2, tá? Tô desmembrando isso aqui, só para ficar mais claro, tá? Para quem já é mais avançado, pode ser que não precisa de tanto cálculo assim, tá? Mas eu tô fazendo isso aqui porque é bom para todo mundo enxergar. Às vezes você tá enxergando, outras pessoas não. Então eu tô desmembrando aqui que fica melhor. Então aqui fica ó, 1 sobre, e aqui, ó, então como tem 2 elevado a 4 duas vezes, então ele pode sair, ó, 2 elevado a 4 vezes raiz de 2. Então isso aqui vai ser o quê, ó? 1 sobre 2 elevado a 4 é quanto? É 16. E aí, ó, raiz de 2. Então, eu tenho, ó, que a resposta 1 sobre 16 raiz de 2. 1 sobre 16 raiz de 2 tem o quê?
na letra B. Então, letra B é a resposta, beleza? Então, qualquer dúvida, comentário ou sugestão que você tiver em relação a essa questão, você pode colocar aqui nos comentários do YouTube ou então falar comigo lá no Instagram, Atualidades Exatas. Lembrando que a página tem um Pix, atualidadesexatas@gmail.com, e os produtos da Hotmart aqui na legenda. Então, até a próxima questão, bons estudos, valeu, abraço!